falar do primeiro rei de Israel, chamado Saul. E diz a palavra do Senhor que ali os anciões ali daquela cidade de Israel estavam impressionando Samuel, porque eles queriam um rei, porque ali aquela terra, ali não tinha um rei. E eles falaram para Samuel, que era a profeta e primeiro juiz de Israel: olha, Samuel, tu já estás ficando velho. Os anciões dizendo para ele: constitui-nos um rei para nos dominar, para estar na direção de tudo. E diz a palavra do Senhor: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Disse Deus para Samuel: não rejeitou a ti, Samuel, rejeitou foi a mim, porque não confiaram em mim. E diz a palavra do Senhor que Samuel havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis. Quis era pai de Saul, diz a palavra do Senhor. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Diz a palavra do Senhor, estava Saul e o seu pai Quis. Então atraviaram-se a jumenta de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar a jumenta. E diz a palavra do Senhor: Saul foi. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim, a terra de Salissa, não acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém ela não estavam ali. Passando ainda a terra de Benjamim, todavia não acharam. E diz a palavra do Senhor que Saul foi ao encontro, de Samuel, como Deus ordenou. E diz mais assim, Deus para Samuel: Samuel, eis que eu vou te mostrar o moço que você vai constituir como um rei. Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, que era Saul, o qual ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei o meu para o povo, pois o seu clamor chegou a mim. E diz a palavra do Senhor que ali Saul foi até Samuel, diz: eis que eu estou procurando a casa de um vidente. Samuel riu e disse bem assim: eis aqui o vidente a quem tu procura. E ali Deus disse para ele: é esse o homem que tu vai constituir como rei de Israel, Saul. E diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 10: tomou Samuel um vaso de cabeça e um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel? E diz a palavra do Senhor: Samuel ungiu ali Saul como rei de Israel, como um príncipe e rei de Israel. E diz a palavra do Senhor que Samuel saiu, e diz a palavra do Senhor: Saul com seus exércitos foi à guerra. E Saul, vendo que ele já estava perdendo a guerra, diz a palavra do Senhor, ali ele estava impaciente. Samuel ainda não tinha chegado e ele ficou impaciente. Hoje nós vamos ver 3 erros de Saul. Por que ele perdeu o seu reinado como rei? Porque ele foi impaciente, diz a palavra do Senhor, e ele foi rejeitado. E diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 15, Deus rejeitou a Saul, que o levou a perder seu trono como rei de Israel por causa da sua impaciência. Ali diz a palavra do Senhor que Saul não esperou o tempo determinado ali de esperar Samuel voltar para fazer, diz a palavra do Senhor, o holocausto que era para Samuel fazer. Mas ele estava perdendo a guerra. Saul ficou impaciente e fez o holocausto no lugar de Samuel. E Samuel disse: Saul, o que tu fizeste? E diz a palavra do Senhor, ele não soube esperar Samuel para o sacrifício. Ele viu que estava perdendo a guerra, fez o sacrifício no lugar do profeta e juiz Samuel. Disse Samuel: o que tu fez? E o segundo, Saul fez um juramento: qualquer que pegar se alimentando antes que eu me vingue de meus inimigos será maldito. Diz a palavra do Senhor. Saul, ele fez esse juramento: aquele que eu pegar comendo qualquer coisa antes que eu derrote os meus inimigos será maldito. E diz a palavra do Senhor
Jonatas, filho de Saul, não sabia que o seu pai Saul tinha feito esse juramento. E diz a palavra do Senhor, Jonatas não sabia do juramento do pai. Encontrou num bosque onde o exército estava, pegou um pouco de mel com a ponta de uma vara e comeu. E quando Saul chegou, as pessoas falaram, Saul, Jonatas, você não fez um juramento, aquele que pegasse comendo, maldito será. E ali diz a palavra do Senhor que Saul se revoltou com seu filho Jonatas, porque ele se alimentou, né, pegou com uma ponta de uma vara um pouco do mel no bosque e se alimentou ali onde o exército estava. E Saul queria matar o seu filho Jonatas, mas o povo não deixou. O terceiro o terceiro erro de Saul, Deus ordenou que o exército israelita matasse todos os amalequitas e não poupasse ninguém. Mas o rei Saul não fez o que Deus mandou ele fazer. A palavra de Deus não diz que Saul desobedeceu a Deus e não fez o que Deus mandou ele fazer. Saul poupou o rei amalequita e os melhores rebanhos daquele povo. Saul foi cobrado por Samuel. Ele foi rejeitado. Ele sabia que desobedeceu a Deus e o profeta Samuel. E diz a palavra do Senhor, Saul, ele sabia do seu erro, sabia das suas falhas, mas ele botou a culpa onde, Senhor, o povo estava me impressionando, o povo estava me dando pressão, é por isso que eu fiz o holocausto no teu lugar, Samuel. Saul pediu para Samuel voltar com ele para adorar o Senhor juntos. Samuel respondeu assim, diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitará a ti, para que não seja mais rei. Disse Samuel a Saul, assim como tu rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor vai te rejeitar, para que você não venha mais ser rei de Israel. E diz a palavra do Senhor, Saul tentou impedir que Samuel fosse embora, segurando a sua capa, diz a palavra do Senhor, e rasgou a capa do profeta Samuel. E Samuel respondeu assim, Samuel disse a Saul, da mesma forma que você rasgou a minha capa, o Senhor rasgará o teu reino deste e colocará outro melhor do que tu. A palavra de Deus não diz que Saul pegou a capa de Samuel e rasgou, porque ele não aceitou o que Samuel falou. E Samuel falou, assim como tu rasgaste a minha capa, também o Senhor rasgará o teu reino e colocará outro melhor do que tu, quem foi Davi. E diz a palavra do Senhor que ali acabou, diz a palavra do Senhor, o reinado de Saul. Ali diz a palavra do Senhor que ele foi o quê? Ele foi visitado por Saul, ele foi tirado do trono, diz a palavra do Senhor. E ali mais adiante diz a palavra do Senhor, empossaram Davi como rei de Israel. E diz a palavra do Senhor, quantas pessoas estão fazendo a vontade de Deus, quantas pessoas são impacientes, não esperam o tempo de Deus, assim como Saul foi impaciente, não esperou o sacrifício do profeta Samuel chegar e fez o sacrifício no lugar de Samuel. Assim como ele rasgou a capa de Saul, assim como Saul rasgou a capa de Samuel, assim Samuel disse para ele, assim como tu rasgaste a minha capa, o Senhor rasgará o teu reino. Então eu deixo essa palavra para você, amado irmão, amada irmã. Não seja como Saul, impaciente, saiba esperar o tempo e a hora de Deus para que Deus venha te usar, e espere no Senhor, porque o Senhor nunca falha, no tempo e na hora certa Ele te exalta. Eu deixo essa palavra para você.